Bem-vindos a mais um episódio do Maníacos do Pedal. Hoje estamos aqui com uma referência nacional da bike, o Rafa. Primeira pergunta, Rafa, seu sobrenome. Surgiu essa dúvida no carro. A gente falou o Rafa do Eight Wheels. Falando, qual que é o sobrenome do Rafa? Sobrenome é difícil, é Metzger. Metzger. O que significa Metzger? É açougueiro em alemão. Toda vez que eu chego na Alemanha, o oficial olha o meu passaporte. Tu é brasileiro mesmo? Ele fala em alemão comigo pra ver se eu não tenho um passaporte falso, alguma coisa assim. Daí eu digo, tá bom, eu sei o que significa, não precisa me dizer. Tá bom, pode entrar. Então é Metzger em alemão e significa açougueiro. Você tá cortando as gramas, né, da bike. É isso que o pessoal não entendeu ainda. Eu acho que eu tô cortando os relacionamentos em casa, com esposa, com família, com agiota, com todo mundo, entendeu? Bom, é um prazer estar aqui com o Rafa. Deu sorte a gente conseguir conciliar que o Rafa veio aqui para nossa região. A gente sempre teve muita curiosidade sobre a história aqui do Rafa, né? Ele explodiu, eu acho que a gente acompanha o Rafa não faz muito tempo, na verdade, faz uns 6, 7 meses que a gente está acompanhando você. Beleza. E acabou que, entre a turma pelo menos, qualquer dúvida, coisa que você tem, a gente manda um pro outro. A gente tem muita coisa que a gente estava pensando e que você fala lá no seu canal e, putz, é isso. Então a gente começou a compartilhar bastante seus vídeos entre a turma ali que está pedalando. E daí a gente ficou muito curioso para saber um pouco da sua história, Rafa. Então, para começar, como começou essa sua paixão pelo ciclismo? Simples. Quando eu tinha 12 anos, o meu vizinho, eu venho de uma família muito simples, o meu vizinho de casa, ele era dono da bicicletaria da Caloi, da cidade, do ano, em 92. Então foi bem quando explodiu a Caloi Alumínio, que passava no horário nobre da televisão, todo mundo tinha, que era criança como eu. Em 92 eu tinha 9 anos, teve o sonho de ter a Caloi, teve a Caloi Cross, depois a Caloi Alumínio. Então eu via eles chegando com a bicicleta todos os dias e o meu sonho passou a ser bicicleta, desde aquela idade. E eu lembro perfeitamente, até hoje, em passar na frente da casa dele e ficar tentando. Ele tinha uma Caloi Aspen, essa foi relançada agora, inclusive, com preto e neon e com preto e vermelho, e ela era com salpicado de tinta, assim, com câmbio Shimano 200 GS. E o dia que ele falou assim, Rafael, tu quer subir na bicicleta? Depois o resto disso foi história, sempre. Então, depois acabei conseguindo comprar, ganhei na época uma bicicleta Sandal BMX, consegui colocar marchas, e sempre fui tendo esse amor. Você começou uma gambiarra aí já, hein? Sempre comecei uma gambiarra, porque a Caloi Alumínio, na época, era muito cara. Então eu demorei alguns anos até que os meus pais, de tanto eu encher o saco, me dessem uma bicicleta. Então eu ganhei a Caloi Alumínio, se eu não me engano, em 95. Foi quando saiu o primeiro grupo Alívio, que era a Caloi Alumínio mais acessível. Mas o meu sonho sempre foi ter a Caloi Steam, que era aquela toda polida que vinha com XTR M900, que é o XTR que eu sou fã até hoje. Isso nunca saiu de dentro de mim. E a bicicletaria depois, ela acabou falindo na minha cidade, só que a bicicletaria que era Bike Tech, que teve no Brasil inteiro, que abriu, era na quadra da minha esquina, da minha escola, desculpa. Então, como eu ia de transporte público para a escola e chegava muito cedo, sempre fui crica com o horário, eu ficava na vitrine. E o mecânico, que é uma lenda da minha região, um dia ele me perguntou assim, tu quer entrar? Porque a loja abria 1h30 e eu estudava de tarde, a loja também abria 1h30. Então eu ficava com o nariz no vidro, olhando. Ele falou, não, vem aqui que eu vou te mostrar. Então eu virei um habitué, todo dia eu batia o cartão lá na loja, sem a menor condição de comprar nada. A gente, né? Boa parte aqui, eu acho que até hoje eu sou habitué. A gente entrou aqui, já fiquei olhando todas as bicicletas aqui. Não, e quem não me conhece acha que eu entro e não dou a menor bola. Eu entro e olho as bicicletas tudo, tá entendendo? Quero ver o modelo que tem, qual é o grupo que tem, porque isso não saiu de dentro de mim. Então, assim, fazendo um resumo, como eu vim de uma família simples, quando eu cresci, a primeira coisa que eu fiz, quando eu tinha 18 anos e ganhei o primeiro salário, eu comprei um relógio Citizen, que era um relógio que o meu amigo rico tinha. Eu lembro até hoje. Fiz um carnê em 6 prestações, um relógio Citizen, e no mês seguinte eu comprei e comecei a montar a bicicleta dos meus sonhos.
comprei um quadro Specialized e fiz uma viagem para o Paraguai para buscar o pé de vela, XTR, e assim eu fui montando. Peça a peça. Peça a peça. Eu sempre tive esse fascínio. O que sempre me fascinou na bicicleta é que cada pequena peça é um projeto imenso mentalmente de customização. Então, às vezes eu posso ficar meses atrás de um parafuso, como eu posso ficar meses atrás de um pneu que tem um logo de uma cor que eu gosto. Então, isso desde pequeno sempre mexeu comigo e hoje eu sou aquele cara que às vezes está gravando aqui comigo, daqui a pouco eu vou estar ali no negócio, cara, não acredito que tem esse pneu. E parece que a hora que eu encontro a peça, o mundo para. Tá entendendo? Literalmente para. A pessoa pode falar comigo, não, eu tô ali com aquele negócio. Então, isso nunca saiu de dentro. E profissionalmente, Rafa, que tem assim, a gente ouviu rumores por aí, que você trabalhou como fotógrafo profissional. Então, o que aconteceu? A gente tem que lembrar que hoje a informação é muito vasta no mercado, né? Tu entra no YouTube e tu encontra review de qualquer peça. Na época, a única informação que eu tinha válida era da revista Trekking, que vendia no Brasil. Então, eu não tinha dinheiro para comprar a revista no mês, mas eu ia no sebo, comprava dos meses anteriores, e era assim que eu via o que existia no mundo da bicicleta. Quando começaram as redes sociais, principalmente os fóruns na internet, que já era uma internet mais avançada, DSL e tal, eu participava de um fórum no Brasil que chamava DH Brasil. Era um fórum bem famoso, mas normalmente frequentado por gente de downhill e de bicicleta trail. E o Pedro Cury, que tem o pedal.com.br até hoje, eu participava lá, mas eu sempre gostava de uma informação assim mais delapidada, uma informação mais técnica. Trabalhada. Eu pensei assim, cara, se eu fico falando sozinho lá no fórum do Pedro, sabe o que eu vou fazer? Eu vou abrir o fórum para mim. Se eu falar sozinho comigo mesmo, é o meu fórum e ninguém vai me reclamar. Porque era daquela época que tinha operador, que o povo te dava ban, que não sei o que, que ficava de... Falei, cara, no meu fórum eu vou falar o que eu quiser, e se eu dar ban, eu dou ban nos outros, tá entendendo? Então foi o que eu fiz. Então em 2007 eu abri o H-Wheels Brasil numa plataforma arcaica de fórum. Depois disso, enfim, acabei sendo citado, escrevendo para revistas do Brasil, da Alemanha, da Itália, porque tinha muito pouco conteúdo de qualidade sobre o H-Wheels. O que existia o H-Wheels? Uma loja, que era Starbike na Alemanha, que existe até hoje. Já tinha um fórum já que já tinha o fórum. Quando eu abri o fórum, eu pedi autorização, perguntei se eles tinham marca registrada ou não. Então, nessa época, quando eu abri o do Brasil, um dia eu falei assim, não, ó, eu não tenho muita condição, mas alguém me falou que esse negócio de milhas aéreas funciona, então eu vou para o Eurobike. Beleza. Consegui uma agência da cidade, enfim, cheguei na Eurobike, aluguei o carro, mas não tinha dinheiro para alugar o GPS do carro. Levei o meu Garmin, baixei o mapa da Europa do Garmin, ou seja, eu cruzei uns 2 países com o meu Garmin 705, assim, tá entendendo? Estava ligado. Não, quase. Enfim, quando eu cheguei no Eurobike, todas aquelas peças que eu via nos fóruns, das marcas famosas, THM Carbones, Carbon TI, Lightweight, aquilo era um mundo que estava tudo naquele mesmo pavilhão. Que até hoje, aqui no Brasil é difícil, lá fora também, loja normal, você não acha? Não acho. Tem que realmente ir para essas exposições para ver, né? Sim. Então, o que aconteceu? Como eu estava lá, e eu conhecia essas pessoas, e eu comecei a trazer essa informação para cá. Então, assim, eu chegava, publicava no meu site aqui, ó, lançou o pé de vela tal. O brasileiro também não tinha informação de outro lugar. Ele falou, não, tem um blog aqui no Brasil que está fazendo esse negócio, vamos entrar lá nesse blog. Ah, o cara postou o THM Carbones aqui. Google, THM Carbones. Caía na fábrica, que a fábrica vendia direto, business to consumer. Sou do Brasil, eu vi a matéria do H-Wheels, do Brasil, vocês me vendem pé de vela? A gente não faz nem ideia como manda pro Brasil. Mas a gente conhece um doido aí que é o Rafael, manda um e-mail para ele. Então, disso, eu acabei sendo uma ponte de informação entre as marcas e o consumidor. É interessante que, pelo menos para quem está te acompanhando mais recentemente, né? Isso não é recente, não. Isso é uma coisa que já faz desde 2007. Faz desde então, 2000. Né? Não, é uma vida dedicada a isso. E daí o que aconteceu? Beleza, eu fui para o Eurobike 1 ano, fui para o Eurobike 2 anos, daí eu falei, não, já que eu virei amiguinho aqui, eu já recebi a credencial, estacionava na frente da porta, no ano número 2 o meu negócio já ia melhor, eu já tinha dinheiro para alugar o GPS e tal. Vou para a Copa do Mundo. Mandei lá para o CEI, ó, minha inscrição aqui, o H-Wheels Brasil, eles falaram, ó, a gente precisa que tu mande uma publicação. Como eu tinha sido convidado para Bike Action escrever sobre a Eurobike, tinha 12 páginas de PDF, eu mandei tudo para o CEI lá, eu falei, ó, sou do Brasil. De repente, um dia eu recebi um e-mail lá,
sua credencial foi aprovada. Falei, agora eu vou, né? Maio de 2011. Cheguei lá em Offenburg, peguei minha credencial, me achando gatão, né? Peguei meu bib, né? O meu colete da UCI, fui lá pra largada, né? Cheguei na largada, eu olhei pro cara assim, eu com uma Nikon D40 com uma lente 18-55 desse tamanho, o cara numa lente que batia no meu nariz quase. Uma bazuca ali, né? Aquela hora eu lembro nitidamente daquele negócio assim, cara, eu tenho que comprar um negócio desse, fudeu agora, tá entendendo? Consegui tirar ótimas fotos, mesmo com a minha 18-55, a minha Nikon lá, porcaria. Na época, como o público não era tão grande como hoje, não tinha a transmissão da Red Bull, todo mundo assistia ainda num canal específico que transmitia a Copa do Mundo. Ainda tive acesso a um monte de atleta, um monte de gente, conheci um monte de gente importante. Então, acabei fazendo isso outras vezes. No ano número 2, quando eu fui fazer a credencial da UCI, eles pediram de volta, manda a documentação da tua publicação. Eu mandei da Copa do Mundo do ano anterior de volta, tá entendendo? Então sempre fui usando, sempre foi essa jogada. Daí um dia eles me mandaram um e-mail, a gente precisa do teu cartão da Associated Press, da França, porque agora a gente só tá aceitando. Falei, cara, eu tenho o meu cartão do CRA de administração aqui do Brasil. Eles não vão entender nada, eu vou mandar esse negócio. Mandei lá, aprovado também. Então assim, por muito tempo eu tive o login e a senha de ir em eventos que eu não fazia a menor ideia. Claro, depois acabei comprando as lentes 24-70, 70-200, 300-2, enfim, coisas que vocês entendem, que vocês são dessa área. Então, em 2012, quando começou muito forte no Brasil o Orkut, o que acontecia? Eu fazia aquela viagem toda do Brasil, comprava, ia lá na fábrica, na Alemanha, na Itália, para rudimentarmente conseguir fazer 20 fotos, para escrever uma matéria sobre aquelas 20 fotos, sobre as minhas percepções, para alguém do Orkut roubar todas as minhas fotos, traduzir o meu texto para outra língua e dizer que ele foi lá. E eu não recebia nenhum pila para fazer isso. Nunca ganhei, até hoje não ganhei um tostão de ninguém. Falei, sabe o quê? Já que eu não ganhei nada, eu vou começar a guardar esse material todo para mim. Passou um tempo, entrou o Facebook. Piorou drasticamente a qualidade da do direito intelectual sobre tudo que se produzia. Eu falei, agora mesmo, o meu fórum, que tinha um monte de usuário, passou a não ter mais utilização, porque as pessoas pararam de consultar fórum. Quem gosta de fórum de motovelocidade também deixou de migrar, começou a participar de grupo de Facebook, dessas coisas assim. Deu uma boa queda, até os grandes fóruns, assim, realmente... Até os grandes fóruns passaram a não ter mais muita relevância. E como eu estava num período profissional que nunca vivi disso, bastante conturbado, eu falei, não, eu vou continuar participando de todos esses eventos, vou continuar indo todo ano para a Eurobike, vou continuar indo para o campeonato da UCI, mas não vou publicar mais nada. Então eu tenho um gap aí de material de uns 10 anos de coisas que eu nunca falei para ninguém. Histórias, Rafa, deve ter milhões de histórias, assim, a gente veio aqui no carro perguntando... Sim. Qual será que é o atleta mais legal que o Rafa já conheceu, desses grandes nomes, assim? Conheci vários, assim, de encontrar o Alberto Contador, de encontrar o Lance... O único que eu não encontrei até hoje foi o Jan Urik, nunca encontrei. Já tenho o autógrafo do Lance Armstrong, não tenho o autógrafo do Pantani, é o único autógrafo que eu vou ter que comprar uma hora de um colecionador ainda. Do mais humilde, assim, de humilde mesmo, de eu ficar embaçado, foi quando o Gui Atherton era o cara do downhill no mundo, assim, no mundo. Eu tinha a credencial da UCI, estava passeando pelos boxes, daí eu olhei lá, Gui Atherton. Eu falei, Gui Atherton, né, cara? Daí eu entrei na tenda dele, eu falei, com licença, eu só... Daí ele olhou meu crachá, assim, ele já virou, Weight Winnes, tu vai me ajudar a tirar peso da minha bicicleta. Fiquei a tarde inteira conversando com o cara. Fomos lá, discutimos sobre o peso das coisas da bicicleta dele, sobre os parafusos que ele podia trocar. Daí, na época, ele tinha um patrocinador, ele falou, não, mas isso eu não posso trocar porque o concorrente vai ver. Eu só entrei lá para dizer assim, posso tirar uma foto contigo? Foi a única coisa que eu não consegui. Porque ele foi tão amigável comigo. Me trouxe apple juice, suco de maçã. Cara, me deu coca, me deu Red Bull. Que no final, me deu um abraço, que deu o telefone dele. No final, não tive coragem de pedir para tirar foto com ele. Então, eu já encontrei tanta gente nos boxes, assim. E não sei se vocês já viram, eu tenho muito autógrafo. Então, toda vez que eu vou para uma Copa do Mundo,
Ah, ó, eu tenho o autógrafo da Gun Tadeu, por exemplo. Ah, eu imprimo um monte de foto. Eu chego lá até hoje e digo assim, ó. Com a época de mídia social, ninguém mais... Nossa, esse negócio de pedir autógrafo e tal, ninguém mais... E é muito mais legal do que uma coisa invasiva, de fazer uma selfie, né? Eu acho Ninguém. Então, assim, toda vez que eu chego lá, assim, morrendo de vergonha, com a caneta já... Tá entendendo? Os mais malas, assim, tipo, ó, posso falar até hoje. Ah, quem é estrela mountain bike hoje? Estrela mountain bike é o Nino. Todos os outros, todos, sem exceção, são pessoas absolutamente normais, assim. Tu chega, conversa com eles te perguntam de onde tu é. A história com a Gun Tadeu é super engraçada, porque eu sempre fui... Ela sempre foi a minha estrela, assim, a minha imagem feminina do ciclismo no mundo. E a primeira vez que eu vi ela, foi em Offenburg. A hora que eu vi ela, eu tremia, não conseguia falar nada. Fui lá pedir todos os autógrafos dela, enfim, ela me deu um monte de autógrafo e ela me disse assim, ó, depois da corrida tu vem aqui, eu vou te dar um negócio. Mas, eu pensei, cara, e ela estava no auge da carreira. Pra esquecer, né? Você falou só pra... Ela era, assim, a pessoa mais importante de toda a corrida masculina ou feminina, ela era a estrela. Ela tinha acabado de ganhar o ouro olímpico e tal. Acabou a corrida, tinha assim umas 200 pessoas em torno dela. E eu lá longe falei, não vou nem conseguir chegar até ela. E eu vi que ela estava segurando a sacola. Quando ela me viu lá de longe, ela falou assim, ó, do Brasil, eu estou tentando te encontrar. Meu coração gelou, eu consigo lembrar até hoje. Ela chegou e falou assim, eu pedi pro meu marido ir buscar 3 camisetas da seleção, da Noruega, para mim autografar para ti. E é a camisa que eu tenho lá no fundo da minha oficina até hoje, autografado pela Gun Tadeu. A gente já viu bastante no Instagram ali, já... Então, aquele é meu item assim, cara, tu pode tirar tudo que eu tenho de material, só me deixa aquela camiseta. Aquilo me remete a um período e um dia único na minha vida. Mas, respondendo a tua pergunta, mala mesmo, só o Lance Armstrong e o Nino Schurter. Tá aí, em primeira mão, então. Vamos lá. Quem são gente boa e os malas aí atualmente. Voltando, então, você passou 10 anos ali sem produzir conteúdo e você voltou com o Instagram. Me conta essa sua volta Tá, aí. beleza. Então, vamos elucidar essa parte da minha vida. Eu parei de produzir conteúdo público. Eu tenho provavelmente 20 Copa do Mundo de material. Nossa. 1 milhão de história. Pode ser um livro um dia, né? Talvez. Uma exposição também. De coisas, sim. Rola um monte de coisa. De coisas bem curiosas, assim. Agora eu tô com 11 Eurobike. Eu fui em todas as Eurobike. Talvez eu seja o único brasileiro que foi em tantas Eurobike. Continuo recebendo, mas assim, passei da fase de precisar pedir credencial. O Eurobike me manda para minha casa todos os anos a credencial agora. Esses 10 anos eu parei de produzir conteúdo porque eu me sentia lesado. Porque era muito esforço. Quem viaja para o exterior sabe, tu demora dias. Sim. 2 dias para ir para a Europa, 2 dias para voltar da Europa. Fora todo o trabalho e material pós a viagem também. Às vezes, para 10 fotos, tudo bem. Eu tenho histórias excelentes para contar. Então eu fiquei longe da mídia. Até porque entrou o YouTube, depois do Facebook entrou o YouTube. Começaram a produzir muito conteúdo bom, muito conteúdo ruim. Tiveram várias plataformas do mundo interessantes, tipo Global Cycling Network, coisas que explodiram no mundo. Então eu sempre fiquei na minha. Até 2 anos atrás. Eu tinha o Instagram do H2Ines lá, e há 2 anos atrás, várias pessoas que eu considero influentes no mercado disseram, olha, a gente está com deficiência de informação. Tu não quer voltar a publicar umas coisas pra gente? Daí eu falei assim, não, porque eu sei que vocês apoiam um monte de gente. Informação como esse um monte de gente eu não vou fazer. Não vou vender minha opinião. Então não contem comigo. Demorou uns 2 dias e me ligaram. Cara, volta, pelo amor de Deus, que o negócio tá feio. E eu não falo publicamente sobre isso, até porque pode afetar alguém que acha que seja o culpado dessa misinformation, né? Essa falta de informação técnica. Eu falei, beleza, então eu vou voltar. Como eu não tenho tempo para produzir conteúdo de YouTube, eu acho complexo, apesar de que eu gostaria muito, eu comecei no Instagram.
Mas comecei só a publicar coisas minhas, assim, das minhas próprias bicicletas, de uma forma bem rudimentar. Como eu continuo ainda tendo facilidade com foto, pelo menos mesmo, mas acabo fazendo com o celular hoje. Então, eu voltei a primeiro postar fotos. Quando eu estava, sei lá, eu acho que com 10... Um dia eu pensei assim, cara, o dia que eu chegar em 10 mil seguidores, eu vou abrir a caixinha de perguntas. Deu 10 mil seguidores, deu 11 mil seguidores, quando estava 12 mil seguidores, eu falei, cara, vou abrir essa caixinha de perguntas, talvez apareça alguma pergunta. Sem a menor pretensão de que aparecesse. Eu entrei no meu próprio perfil pessoal e fiz pergunta para o meu perfil profissional. Para garantir que eu teria 5 perguntas para responder. Em 1 hora vieram 250 perguntas. Eu falei, cara, e eu comecei a ler as perguntas e ler o nível técnico dos questionamentos. Aquele dia foi o dia que talvez virou a chave da minha vida, assim. Falei, cara, eu tenho que ajudar esse povo, eu tenho que ajudar. E realmente você ajuda muito, pelo menos a gente você já ajudou bastante, assim, com perguntas que... O bom disso é que a gente descobre que um monte de gente está tendo a mesma pergunta, né? Então, fazendo isso da forma que eu comecei a fazer, eu consegui acreditar que existe uma deficiência muito grande no mercado. Primeiro, em função da falta de qualificação das lojas. Segundo, pela falta de qualificação dos mecânicos. Terceiro, pela própria falta de informação da marca com a loja, com o público. E, claro, do que já se produz de conteúdo na internet. Por que eu não quis migrar para o YouTube, por exemplo? Porque eu vou ficar 1 hora falando sobre um assunto e às vezes eu vou ajudar meia dúzia de pessoas. E mais 5 horas editando, publicando, fazendo tudo isso? Sim. Então, no Instagram, eu me encontrei por quê? Porque eu tenho aqueles 15 segundos ali para tentar dar. Às vezes eu não consigo passar tudo o que eu gostaria, mas eu consigo dar um norte da informação. E de um mês para o outro, a minha vida tomou uma proporção de amplitude, de alcance, assim, absurdo. Absurdo. Comecei a receber ligação de gente importante. Recebi ligação de um grupo de... Não contei isso para ninguém. Olha, exclusivo aqui. Exclusivo, de um grupo de investimento português, querendo abrir um mega concorrente da Global Cycling Network. Eu falei, não, gente, vocês não estão entendendo, eu não vivo disso. Eu tenho um escritório de contabilidade, eu tenho 40 mulheres lá que atazando a minha vida. Eu já não tenho cabelo, eu não vou dar conta. Me deixa quietinho aqui na minha que eu já não tô dando conta nem das minhas perguntas, tá entendendo? Então foi assim que eu continuei. O que acontece é que coisas inacreditáveis têm acontecido na minha vida. Tipo, a Fulton Family lá, que é os novos donos da Rafa. Tipo, o convite foi pedalar com tá entendendo? Pedalar com os caras. Só que eu não consigo passar um mês pedalando, eu continuo tendo... obrigações eu tenho minhas obrigações. A exemplo disso, eu vim segunda pra cá, fiquei ontem e hoje, amanhã cedo eu pego o voo de volta, porque eu tenho milhares de coisas para fazer no escritório até sexta de meio-dia. Sexta tarde eu perco um avião para ir pro Rio, no Letap do Rio. Então, assim, conciliar tem sido bastante desafiador. Você nunca pensou em se dedicar exclusivamente? É uma coisa talvez financeira. Sim, se chegasse no nível financeiramente e compensasse. Então, qual é o meu problema com isso? Meu problema com isso é, se eu aceitar receber alguma coisa de alguém... Perde um pouco de credibilidade, né? Eu perco o que... Pensa assim, se eu tô a vida inteira sem ganhar M nenhuma, não é agora que eu tô aproveitando que eu vou resolver vender a minha opinião. Então, e eu recebo... Só pra confirmar, tudo no seu canal você nunca recebeu de ninguém? Nada. Isso é legal até vamos brincar com a Jerusa. A Jerusa queria me pagar, pelo menos... Não, eu vou pagar teu hotel, eu vou pagar... Não vai pagar. Tá entendendo? Se eu aceitar, eu falo bem da bike, mas eu odeio o capacete da Specialized, por exemplo. Tá entendendo? Se a Specialized me pagar uma coisa, nunca eu vou falar isso. Primeiro dia que eu falar isso, eles vão dizer, cara, tá fora.
E esse valor... Isso é uma coisa legal pra saber, que eu acho que umas vezes as pessoas vêm Sim, assim falando, assim, fica sim. pensando, mas será que ele tá ganhando pra isso, né? Sim. Então, Vou contar uma historinha. Eu falei mal de um equipamento há 2 semanas atrás. Conseguiram o meu telefone através de um contato e me ligaram dizendo assim: tu vai acabar com a minha empresa? Eu quero saber quanto tu quer para tirar uma resposta que tu deu sobre a minha marca. Eu falei, não quero nada. Tá tudo certo, pode deixar. Sério que tu não vai cobrar nada? Não vou cobrar nada. Desligou feliz. De noite me liga de volta. Cara, todo mundo continua me mandando a resposta continua lá? Falei, mas eu não te falei que eu ia tirar a resposta de lá. Deu pra ver que o cérebro da pessoa entrou em transe, assim. Tá, tu me falou que não custava nada? Não custa nada mesmo, porque eu não vou tirar. Tá entendendo? Cara, mas tu tem que ver que é a tua opinião. Eu falei, então vamos fazer o seguinte. Tu me manda o teu produto. Me manda ele. Não precisa me dar. Só me manda. Eu vou fazer um teste. Vou fazer um review. Vou gastar o meu tempo. Não vou te cobrar nada. E vou dar a minha opinião. Tá, mas eu sei que tu vai continuar dizendo que o negócio é ruim, caro. Por que tu tá me ligando? melhora o produto. Um belo dia, eu lá no meu mundinho particular dos stories lá, tava procurando uma Diverge. E o Instagram me apareceu post patrocinado de um vídeo deles da camisa do Peter Saga, uma em branco, tá lá na frente. É um vídeo que eles têm bem legal. E eu mandei uma mensagem para eles e tal, perguntando. Nisso, o Carlinhos, que é o dono da loja aqui, começou a me seguir. Não sei, a gente pode chamar ele para contar. E daí ele me mandou uma mensagem. Cara, ó, a gente tem a loja aqui, Specialized, a gente sabe que curte bike. Tu não quer vir fazer um pedal aqui? A gente tá perto do caminho da fé, perto das coisas. Eu falei, cara... Daí ele mesmo perguntou assim, não, a gente paga as coisas. Eu falei, cara, ó, daqui uns 2 meses eu vou estar aí em Campinas, que eu sabia que ia ter o lançamento da Spark, e eu dou uma passada aí. Beleza, deixei por isso mesmo. Falei, gente doida, tá cheia por aí, daqui a pouco... Nem um dia eu recebo uma mensagem de noite pelo perfil, já estão rindo aí porque vai sobrar pra vocês, né? O perfil da loja, dizendo assim, Rafa, o Carlinhos falou que tu vai ficar lá na nossa casa, quero saber quando tu vem. Eu lá de Santa Catarina. Pensei, cara, isso é um golpe daqueles que os caras vão roubar meus rins. Vai pegar tudo. Cara, meu! Vai ficar mais leve, pelo menos, Falei, pra mim, né? cara, como é que eu vou ficar na casa deles? Os caras nem me conhecem, cara. Isso deve ser muito golpe, tá entendendo? Cara, vou ficar nada na casa de vocês. Se eu for, eu fico no hotel, não se preocupa comigo. Quando eu tava pra vir, entrei lá no hotéis.com Itapira. Eu falei, deve ser uma mega cidade, porque a loja é grande, né? Um hotel, review, 6.0. Eu falei, não vou ficar nesse lugar, não. Não vou. Não, hotel 6.0 eu não fico. Vou de volta lá falar com esse povo pra ver se eu fico na casa deles mesmo. Eu com toda a minha... Oi, tudo bem? Ó, acho que eu vou ir mês que vem. Não tem hotel na cidade de vocês mesmo? Enfim, depois fui descobrir que eram pessoas que existiam, que eram de fato queridas e não eram malucos que queriam roubar meus rins. Mas eu pensei em todas as histórias mais malucas, porque... Quando, na época de pandemia, a pessoa me convida pra ir pra Itapira, hein? Eu olhei lá e falei, cara, já me disseram que Campinas é perigoso. Se é perto de Campinas já deve ser pior, né? Ficar lá na minha cara, não, comigo não, tá entendendo? Nessa eu não caio. Depois eu vi que eram pessoas extremamente do bem, sem o menor malícia, a malícia que eu vi, eles de fato não tinham. E a primeira vez que eu vim, eu me senti extremamente em casa, porque tem histórias de vidas muito parecidas com a minha. Criaram uma empresa sólida
de uma marca conceituada, tem produtos exclusivos, então aqui eu encontrei um refúgio da loucura, que é o meu cotidiano. E passei dias aqui absurdamente fantásticos, assim, fui extremamente bem tratado. Não só aqui, pedalando na rodovia, furou o pneu da bicicleta, seguidor passou e me reconheceu na rodovia Itapira. Eu falei, cara, tem que ter algum lugar mágico aqui no mundo. Então toda vez que eu venho pra cá, como eu fiz... Virou esse espaço assim de se eu tô lá, se eu tô lá perto desses malucos, eu vou lá porque eu sei que o hotel é ruim, mas a casa dele é top, tá entendendo? Café da manhã é top, as coisas é tudo boa. E é isso, então essa é a história Itabike versus Way to Wins. Uma história de amor que tem muito por vir ainda, né? E quando eu cheguei aqui, eu descobri que as pessoas lá de trás, das quais eu ajudei a comprar aquele monte de peça, vinham instalar aqui. E um dos quadros que eu tive da Merida, que eu vendi, eu descobri que estava aqui neles. Eles me deram de presente, de volta. Então, eu sou o cara do Maktub. Eu acredito, acho que está tudo escrito, era para ser assim. Então, eu aceito essas coisas que o destino prega. Era simplesmente para um dia eu voltar para cá. Que eu ia encontrar o elo. Sabe o elo perdido, sim. Não tem? Eu ia encontrar o elo perdido e aqui eu me sinto 100% confortável. Fazendo, de cada 10 amigos eu faço um grande inimigo. Ter opinião é uma coisa que parece, liberdade de opinião já não é mais uma coisa possível no Brasil. Eu continuo preferindo, eu conto os amigos e não os inimigos, apesar de fazer inimigos todos os dias. Eu só dou a minha opinião daquilo que eu sei, que eu conheço. Vocês nunca vão ver eu dizer, não, aquele negócio não presta se eu não testei ele. Por que eu testei tanta coisa até hoje? Porque eu gastei horrores até hoje para aprender da forma boa e ruim. Rotor lá em casa eu devo ter uns 50 rotor. Eu fui testando rotor de titânio, rotor de cerâmica, pastilha. Então assim, esse amor às peças continua exatamente igual. A única coisa que eu descobri dentro de mim mesmo, e eu tenho visto o carinho de muita gente, é que assim, uma frase que o ex-vendedor da Bike Point fala, o conhecimento, se não compartilhado, não tem valor nenhum. Então eu comecei a ver valor nisso, pela gratidão das respostas, pela gratidão das pessoas que me encontram, gente que me encontra. Vou dar um exemplo, ontem cheguei no Thiago Mecânico, o cara, tem 100 mil seguidores, chorou, pediu para tirar foto comigo, eu falei, não, eu que vim aqui para tirar foto contigo, tá entendendo? Então eu não tenho eu não consigo ainda assimilar que eu ajudo alguém, eu tenho dificuldade. Eu ainda tenho essa trava, assim. E é a mesma trava que me faz, às vezes, não dar valor quando alguém, não, eu quero te pagar para isso. E eu digo assim, não, eu não recebo nada. Se vocês quiserem, eu gostaria de testar o produto de vocês. Não, mas tu vai falar bem dele? Eu não sei. Eu vou ser honesto. Se tu me mandar uma bicicleta, eu vou desmontar ela toda. Eu vou dizer o que eu acho do quadro. Às vezes eu vou comparar com o quadro do AliExpress. Às vezes a bicicleta vai ser pesada. Às vezes eu vou dizer que com X mil reais eu compraria do concorrente. Se vocês quiserem, me endereço eu passo. Não vou cobrar nada. Ninguém teve coragem. De mandar até hoje, hein? Não teve. Então essa é a minha... É o ônus da minha isenção, sabe? E eu tenho cuidado com a língua. Eu acho que muita gente quer seguir talvez seus caminhos, sim, assim, pensando nas coisas que talvez vai ganhar, no dinheiro que pode entrar, né? Sim. E o que eu tento de coração, assim, é ajudar todo mundo. Eu gostaria muito de ter uma equipe para responder. Todo mundo que me manda um direct, eu adoraria responder. Só que é humanamente impossível responder todos os directs que eu recebo. Principalmente se eu respondo caixinha de pergunta. Cada uma pergunta que eu respondo, eu recebo em média 50 directs. Então, se um dia eu respondo 50 perguntas, eu tenho milhares de directs para responder. Rafa, por que tu não coloca alguém? Primeiro, se eu colocar alguém, eu vou gastar para pagar para alguém. Segundo, eu não admitiria alguém que não eu dando a minha opinião. Sacasse? Porque várias vezes eu respondo a pergunta, a pessoa diz assim para mim, não acredito que tu tá me respondendo.
E a dúvida que eu tinha não existe mais. O que tu falou, eu vou lá e vou comprar. Só para até esse vídeo, viu, Rafa? Só para falar a história por detrás aqui, o Gabas aqui, ele mandou, a gente não tinha contato aqui direto com o Rafa, viu que estava aqui em Itapira, aqui na Itabike, mandou uma mensagem para ele, falou, pode ir gravar? E o Rafa topou. Sim. Foi maravilhoso aí. Tá? Então, eu adoraria responder todo mundo do fundo do coração, assim, sem cobrar nada. E o que eu vejo é um monte de gente me procurando, querendo monetizar um negócio que é meu. Que eu criei com a minha história, tá entendendo? Que eu criei com os milhares de reais que eu gastei para mim. Milhares de horas e anos aí atrás que você tá fazendo isso, né? Muitos. Então, assim, ontem o próprio Thiago Mecânico falou assim, eu que trabalho com isso, eu vejo tu respondendo as perguntas lá que tu lembra que a DT tem a XRC, tem a XMC. É uma vida para saber, de lembrar dos modelos, dos pesos, dos grupos, e eu tenho uma facilidade muito grande visual. Então, se pergunta para mim, a bicicleta de tal ano, ela parece que eu tenho a imagem salva no meu HD, eu acesso ela e eu consigo fazer com o dedo assim para saber o grupo, entendeu? E é isso. O que muita gente me pergunta assim, para onde tu vai? Eu não faço a menor. Essa ia ser a minha última pergunta. Tá bom. Então, já tá respondendo. Tá bom, já, não. Né? Então pode me perguntar, assim eu tomo fôlego. Planos futuros, né? O que você imagina aí? Primeiro, eu não sei. Todo dia é uma nova construção. Eu vou procurar uma maneira de conseguir atender mais o consumidor. Por que o consumidor? Por que eu me preocupo tanto com o consumidor? Porque o consumidor é a ponta da cadeia, é a ponta da cadeia que gasta, é a ponta da cadeia que tem dúvida. Então, assim, eu sou a pessoa, talvez igual a vocês, que eu não consigo lá comprar uma capinha de celular de Alcantara se eu não pesquisar um review na internet. Sim. Se eu ir lá e não encontrar o Alcantara da capinha da marca que eu comprei, eu não vou comprar. Isso é um problema algumas vezes, mas eu quero uma coisa super inútil, pequenininho, custa $10. Eu fico 3 horas pesquisando review para saber. Eu sou esse cara também. Então, assim, como o único norte que eu tenho isso é segredo, tá? Isso eu tenho construído nos últimos meses. Será que no futuro a gente não consegue ter um database? Dizendo assim, dos pneus, qual é o pneu que o Rafa gosta? O Rafa gosta para trilha, aquele pneu lá, o Rafa gosta para estradão, aquele pneu lá. Pro cara do trail, o Rafa gosta daquele por isso, e pro cara que quer andar no asfalto, gosta daquele lá. O top pick do custo-benefício, o top pick da performance, sim, o editor's choice, como se fosse o pneu do Rafa, tá entendendo? De uma forma gratuita. Isso é muito legal, porque também eu acho que muitas vezes algumas perguntas acabam se repetindo então, bastante, né? Vou dar um exemplo. Toda semana tem a pergunta do pneu, toda semana tem... Semana não, é que eu tô respondendo agora a caixinha de perguntas já de 2 meses atrás. Porque eu não consigo, tá entendendo? Última vez veio 3.000 perguntas. E isso me incomoda muito, porque eu tô essa semana aqui em São Paulo, eu não consegui responder às vezes 5. E tem um monte de gente lá feliz esperando. Então, no futuro, eu gostaria muito, talvez não eu, ou talvez eu ser ligado a uma plataforma tipo ou do Gregário, ou da Cimesh, que está fazendo a tabela FIP agora, ou alguém que eu conseguisse compilar essas informações, certo? Só que para fazer isso, tu tem que testar todas elas, tu tem que ter produto no mercado que não é uma coisa que tem agora, e tu tem que fazer com que as marcas acreditem nisso também. Muitas vezes quando você termina já tem que começar de novo, porque já tem mais produto novo. Exatamente. Mas assim, seria uma coisa que poderia ser automatizada apenas com a minha curadoria. Claro. Tá entendendo? Eu acho... Vamos pegar o leque aqui, vamos fazer uma reunião de pauta, a gente tem 50 modelos, quais os modelos que tu acha que vão ser o pique? Vão aquele. Então aqueles a gente vai desmontar, esmiuçar tudo, fazer uma pesquisa de mercado, qual é o preço médio, qual é a revenda, qual é a incidência.
Então esse é uma coisa... Isso é um sonho de plataforma, se algum dia tiver algum lugar com isso, assim. Sim, então imagina o quanto isso movimentaria o mercado. Só que daí a gente parte para o lado negro, assim. Se um dia alguém me apoiar a fazer isso, ele vai querer vender para as marcas a informação. Sendo que as marcas hoje não querem nem mandar a bicicleta para teste. Então no Brasil a gente está muito engatinhando ainda, sabe? E não quero nunca vincular meu nome a uma plataforma de fora, que eu sou do Brasil. Eu sou brasileiro, eu compro as minhas peças aqui no Brasil, eu tenho a dificuldade do Brasil. Vocês estão vendo, eu estou aqui no interior de São Paulo. Estou numa loja ontem, estava em outras lojas ontem, vou estar em outras lojas amanhã. Então cada marca tem a dificuldade e eu sou o cara que eu gosto de todas as marcas, tá entendendo? Meu problema é esse, ontem eu fiz a conta no hotel. Hoje, da linha 2021, eu amaria ter 18 bicicletas. Daquelas assim, se eu ganhasse na Mega Sena, até alguém falou, Rafa, a Mega Sena essa semana está acumulada, por isso que eu fui fazer essa conta. Quais eu compraria? Eu compraria 18 bicicletas, que eu teria para mim, assim, olhar para dizer assim, hoje eu vou testar aquela, porque aquela eu gosto, entendeu? Então essas coisas são gratificantes. Então se eu conseguir conciliar a minha empresa com esse pleasure, com esse prazer que eu tiro daqui, com tentar maximizar essa informação para chegar num público maior, para mim é o meu goal. Muito legal. Certo? Plataforma de vídeo, não me vejo fazendo. Vários canais já tentaram entrar em contato comigo, não, vamos gravar coisa com a gente. Tipo, cara, não tem condições. Entendeu? Então, agora tem um estúdio de São Paulo que vai lá na minha casa para gravar, igual vocês fizeram. Falei, cara, vocês podem vir, mas não me faça passar um dia editando vídeo que eu não tenho... Tempo, paciência e interesse nisso, né? Não. E no começo, quando eu gravava os stories, eu regravava 4 ou 5 vezes. Hoje em dia, eu sou capaz de gravar 200 stories sem errar uma palavra. Ou falar a câmera de ar, que, cara, se eu falo errado a grama do vizinho, a grama só é o meu cartão de crédito que paga e eu não quero nem saber, entendeu? Então esse sou o cara que eu sou. E quem me conhece na rede social pensa assim, não, será que ele é tão apaixonado? Cara, é a única coisa que eu não consigo passar na rede social, assim. Que o meu amor pelas peças. Mas acho que isso passa todo mundo que, assim que vê alguns vídeos teus, já percebe a sua paixão. Mas tem gente, quando vocês chegaram aqui, teve um cara aquela pessoa que estava aqui é de Michigan, ele, enfim, estava aqui perto, veio, só queria tirar uma foto, e ele me falou no final, assim, cara, o amor que tu tem pelo troço, tipo, é beyond, é outro, tá em outro patamar. Tem gente que vê a bicicleta como meio de transporte, como europeu, né? Como europeu, a gente vê a bicicleta como um esporte, como se tu olhasse por um kitesurf, uma prancha, e tem o cara que é capaz de alguém pegar ele dormindo com a prancha, sou eu. Sacou? Em resumo, aquele cara que senta 4 da madrugada em casa e fica lá assim... Sonhando e pensando já nos próximos projetos, nos próximos pedais e tudo. Sempre. Rafa, queria te agradecer. Meu Deus. Muito aí pela sua disposição. Sim. Agradecer também para o pessoal do Itabike, o Carlos e toda a equipe do Itabike que liberou aqui para a gente vir gravar. E esperamos que vocês dão um subscribe aqui, dá um like e a gente se vê também no próximo vídeo do Maníacos do Pedal. E se você ainda não segue o 8 Wins Brasil, que é imperdível. Valeu!